Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Tudo bom? Jéssica Balbino. Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem com você? Tudo bem também, como você passou do episódio passado? Eu passei bem, e você? Como você tem passado? Passei com calor, né? São dias quentes, nem Nossa. mal começou a primavera e a gente já tá com dias aí escaldantes. Estamos mesmo, nossa, tá tenso, mas tá bom. A gente furou fila, então, para ouvir o Moacir Fio, né, que tá com a gente, mas o episódio passado foi com o Abbas, que foi o vencedor do Prêmio Sesc na categoria Conto, e a semana que vem vocês vão ouvir um papo muito legal que eu com a Jéssica a gente teve com o Leonardo Piana, que ganhou o Prêmio Sesc na categoria Poesia, então teve essa interrupção aí na fila pro lançamento do Moacir, que daqui a pouco a gente vai falar dele, mas convido aí quem tá chegando por conta do Moacir a ouvir aí os episódios passados que estão muito legais. Tenho dois recadinhos rápidos. Um recadinho da Companhia das Letras, que está divulgando que no dia 4 de novembro, o Yuval Noah Harari estará no Rio de Janeiro para uma conversa da Fronteira do Pensamento, explorando os temas centrais de sua obra e refletindo sobre o futuro da civilização. O evento vai ser às 8h30, no Qualistage Barra da Tijuca, com ingressos a partir de R$ 80. E se você usar o cupom CIAHARARI, vai ter um desconto também no ingresso. E quero também divulgar o concurso de poesia Tereza Maria Valques. É um concurso para todas as idades, a partir dos 7 anos, que está acontecendo na nossa cidade, em Poços de Caldas. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de outubro, com a entrega de fichas na Biblioteca Municipal. O regulamento do festival, do concurso de poesia, é só acessar pelo site pocosdecaldas.mg.org.br, Jéssica Balbini. Isso mesmo, participem. E lembrar o pessoal que tá ouvindo a gente, que tá chegando, para deixar, né, as estrelinhas ali, as 5 estrelinhas, recomendar o nosso podcast, avaliar, compartilhar o nosso link, salvar, baixar, enfim, ajudar a lastrar aí, quebra essa para nós, porque vamos tentar driblar esse algoritmo. É isso aí, Jé, faça as honras da casa. Quem está na nossa cozinha hoje? Farei as honras da nossa casa. Hoje a gente recebe um autor cearense, que é natural de Fortaleza, que é o Moacir Fio, que é doutorando em literatura comparada na Universidade Federal do Ceará, pesquisa o GOT, é uma monstruosidade na América Latina, é cofundador do coletivo Escambau de Arte e Cultura e atua como editor-chefe da revista Escamba Náutica e é editor da Entrelaças, que é um periódico do programa de pós-graduação de letras da Universidade Federal do Ceará também. Ele publicou os livros Pequenas Hemorragias e Roteiro Falado. Tem contos traduzidos para o inglês e para o castelhano em diferentes antologias e revistas e está lançando agora o Aranha Movediça, que é o seu primeiro romance, sai pela editora Moinhos. Vou deixar um beijo aqui para o Natan, que é o editor da Moinhos. E é um livro que conta a história do Jota do Lixo, que é uma lenda, né? Então ele vai aí investigar os ecos da história dessa lenda do punk na Fortaleza dos anos 80. E um podcast investigativo é criado para conduzir essa trama, né, essa narrativa, e vai em busca das respostas aí de quem foi o Jota do Lixo, como ele viveu, como ele morreu, e a jornalista vai se encontrar aí numa teia, né, de personagens bastante controversa, sinuosa e com muitas encruzilhadas aí de fantasmas, de horror, de punk, do sertão nordestino, de um vilarejo fantasma e abandonado, e é uma delícia de ler, assim, um romance bem vertiginoso, um romance bem é, diferente, que vai brincar aí com o gótico, com o horror, bem nessa linha que o Moacir pesquisa. Ele traz um comentário aí, né, da Verena Cavalcante, que é uma autora de horror também, e é um livro bastante instigante, a gente não consegue parar de ler depois que começa. Eu confesso que eu fiquei bastante obcecada. E eu queria que você começasse contando pra gente, Moacir, assim, em que momento que você juntou coisas tão distintas, assim, né?
que coisas tão diferentes se encontraram na tua cabeça e você falou, vou fazer um romance sobre isso, né? Porque ele tá aí desafiando muita coisa, né? Ele tem uma história secular aí que se passa num sertão colonial, numa cidade fictícia, que vira uma cidade fantasma, e se encontra com esse submundo do punk dos anos 80, e tem um pano de fundo aí da ditadura, né? De um período aí desse fim, entre algumas aspas, da ditadura no país. E nessa cidade que é Fortaleza, que é uma metrópole, né? Que é uma cidade muito grande, então esse grupo punk nessa periferia de Fortaleza. Então, quando que isso se juntou e o podcast também, você pensou, vou fazer um livro sobre isso, temos aqui o Aranha Movediça. É, tudo bom, gente? Bom, caramba, inclusive você tá falando aí as coisas que eu faço, eu tava imaginando, nossa, por isso que eu tô à beira de um burnout, né? Você falou um monte de coisa, meu Deus do céu, tô fazendo muita coisa, tenho que cortar metade, porque só a vida de professor já ocupa 90% do meu tempo. Bom, é, eu brinco quando alguém me pergunta sobre o porquê de ter tanta coisa, né? Ser movediça mesmo, essa teia que conduz a esse processo de afundamento mesmo na leitura, né? De uma história dentro da outra história. A questão é que eu tenho muitas obsessões diferentes. Eu vivi o underground de Fortaleza, que já nos anos 2000, né? Por volta ali dos anos 2000 e final dos anos 2000, começo dos anos 2010. E uma das coisas que a gente sempre sentia muito aqui como um eco, né? Era as histórias dos punks de Fortaleza, que nenhum dos punks verdadeiros que viveram aqui estão citados diretamente no livro, mas o próprio Jota, ele é muito inspirado num personagem real aqui de Fortaleza, que foi o Dedé Podre, embora, né, ficcionalizado. Então eu queria muito escrever sobre isso. Ao mesmo tempo que eu sempre busco juntar a experiência do Ceará litoral com o Ceará do sertão. São dois mundos muito distintos. Em geral, as pessoas, quando pensam no Nordeste, tendem a pensar o Nordeste do sertão e o sertão bem estereotipado. E a história colonial do Ceará ela é muito marcada por violências que moldaram o nosso estado. Inclusive, o Ceará é um dos poucos estados do Nordeste que foi colonizado por dentro. Foi de dentro para fora. A maior parte dos estados do Nordeste foram colonizados, a maior parte do Brasil, na verdade, foi colonizada a partir do litoral. O Ceará, como tinha nações indígenas muito fortes no litoral, a colonização se deu pelos interiores. E foi uma colonização absolutamente sangrenta. E eu sempre tive muita vontade, como trabalho com gótico, né, a gente sempre, no gótico a gente mexe com esses fantasmas do passado, né, que continuam a nos assombrar. Então, sempre tive muita vontade de conectar a história da violência desse passado com a violência que permanece. Porque, para mim, há muita conexão. Você falou aí sobre esses estertores da ditadura, esse período ali dos anos 80, que era um processo de redemocratização, passando por uma anistia ampla e restrita, então muita coisa sendo jogada para debaixo do tapete. Foi um processo também que se fixou uma certa ideia de polícia e de políticas de segurança pública que ainda eram muito herdeiras da ditadura. Então, esse é um dos processos que eu investigo através dessa ótica do underground, da marginalização. Então, esse monte de coisa, eu diria que o fio condutor é a violência. A história da violência e como a memória vai se misturando com esse processo de violência e vai nos enganando, assim. E aí nada melhor do que colocar uma coisa também que eu adoro, que é podcast True Crime. Gosto muito, reconhecendo todas as problemáticas que tem, inclusive essas problemáticas eu busquei retratar de algum modo no livro, mas eu acho que provavelmente um processo de reconstrução de memória que a gente tem hoje que está mais em voga, assim, as pessoas escutam, adoram, e a gente não pensa tanto a respeito das consequências e especialmente das limitações dessa mídia, sabe? Então é meio que isso, assim, foi pensando como unir essa violência da marginalização na metrópole, na capital, com essa violência histórica e do sertão, de apagamento. E principalmente, gente, porque essa cidade, a cidade que eu trato no livro, que aparece ali, Cococi, que é uma cidade abandonada, ela existe de verdade. Assim. Então, eu estava doido para escrever algo sobre isso e encontrei esse meio do caminho aí numa narrativa que
assim, tem várias vozes, né? Então vai e volta no passado, passa de uma personagem para outra. Para mim tem tudo a ver com essa estética de cidade fantasma também. Eu adorei, assim, o seu livro, tava falando com a Jéssica aqui em off até, assim, porque quando a gente ouve falar do punk, esses movimentos que foram criados, né, sei lá, desde a Inglaterra com as rádios piratas, e a gente vê um movimento, pelo menos, né, eu que estou no Sudeste aqui, muito de um eixo aqui do Sudeste, São Paulo, e quando você fala do punk de Fortaleza, foge um pouco do estereótipo que nós aqui, sudestinos, tem, né, do Nordeste, do Norte, e eu acho isso muito incrível quando a gente rompe, seja pela literatura, seja pela música. O Cristiano Aguiar veio aqui também, ele escreve sobre literatura gótica, também, que ele é de Campina Grande, também falou um pouco disso, assim, é uma coisa que eu acho que enriquece muito, assim, eu estava falando com a Jéssica, que o seu livro, ele tem esse potencial porque é uma linguagem, na minha opinião, muito imagética, assim, facilmente eu consigo ver ele num documentário, ele sendo filmado, e a música é muito pulsante como uma coisa revolucionária, né? O punk é também revolucionário. Como que é a sua relação com o punk dentro dos seus estudos e por que mesclar isso, né? Tem um pouco a ver com a pergunta que a Jéssica fez, mas eu queria entender um pouco mais sobre esse movimento punk do Nordeste. Para começo de conversa, até porque eu detesto poser, eu não sou punk. Nunca fui punk. Eu peguei ali uma geração que já era mais identificada com um grunge, até com um hardcore, com emo, sabe? Então era uma outra pegada, mas a gente respirava o ar do punk, né? Respirava o ar dessa galera que tanto dos punks quanto dos headbangers, né, dos metaleiros, que foi meio que uma galera que iniciou esse movimento aqui. E já existia já um rock desde os anos 70 que com grandes bandas aqui no Ceará, em Fortaleza. Claro, tudo muito difícil, estamos longe demais das capitais, é, mas foi esse pessoal dos anos 80 que meio que chutou a porta, assim, sabe? Em todos os sentidos, tanto no sentido musical, mas eu diria que principalmente no sentido de comportamento mesmo. E essa impressão que vocês sudestinos têm, né, de que a gente pensa em Nordeste, a gente pensa em Ceará, meio que já vem uma sanfoninha assim na cabeça, uma sanfona, uma zabumba e um triângulo. Porque, de fato, toda reportagem que passa, assim, pensa logo na praia, ou é uma praia, água de coco, ou é aquele deserto com as pessoas passando sede no interior, né? Passando sede e fome. E claro, isso é décadas e décadas de mídia passando essa imagem. Não que eu não goste de forró, eu adoro forró, adoro a nossa música e tal, mas a gente tem uma tradição roqueira muito forte aqui, de muito tempo, que acaba não alcançando mesmo o mainstream. Então, nós temos uma história de bandas, nós temos uma história de artistas aqui muito forte, e como eu disse, tão forte que mesmo eu não sendo, nunca tendo sido punk, né? Nunca tendo sido parte do movimento anarquista. O máximo que eu cheguei ali foi com a galera antifa, mas já pelas minhas aventuras marxistas aí e tal, é um outro lado, né? Mas a gente tinha, não só, a gente conhecia os nomes dessas pessoas e se inspirava neles também. Até porque eles organizaram, muitos desses nomes passaram a organizar festivais e tal, aí depois, né? Então tem sim uma cena muito forte aqui, mas que não alcança o mainstream, porque o nosso mainstream brasileiro é basicamente São Paulo, né? São Paulo e Rio. Então é esse centro irradiador de cultura, e a gente acaba tendo que engolir. E isso passa também pela literatura, né? A gente vê esse livro do Cristiano Aguiar, muito importante pelos prêmios que conseguiu, estou falando do Gótico Nordestino, né? Um livro fantástico. Pelos prêmios, pelo sucesso que fez, mas não é como se não tivesse autores que trabalhassem o sombrio aqui no Nordeste de muito tempo. Eu vou citar, por exemplo, um dos meus autores favoritos, Moreira Campos, um dos maiores contistas que o Brasil já teve e que basicamente não é lido fora das fronteiras aqui do Ceará. E ele tem um livro fenomenal, Dizem que os Cães Veem Coisas, que tem contos extremamente perturbadores, assim. Para não citar outros, assim, poderia fazer uma lista longa, mas de fato tem muito a ver com essa dificuldade mesmo da gente romper. Eu não diria que é uma determinação, é um jogo político, coisa do tipo. Eu acho que a gente se acostumou aqui no Brasil com o São Paulo e Rio de Janeiro
irradiando cultura, inclusive para você fazer música, se você é aqui do Nordeste, você acaba tendo que ir para São Paulo, para o Rio. Tenho colegas meus escritores que saíram daqui, foram para São Paulo para poder também produzir literatura, então é uma realidade que é difícil de se romper, sabe? Em todas as áreas, em todas as artes também. Então, acho que faz parte também desse esforço, a gente que é daqui, é, continuar insistindo nas nossas histórias aqui, né? Falando de Fortaleza, falando do Ceará, falando dos mistérios que existem aqui na nossa terra, que não são poucos, né? Eu ia te perguntar, Moacir, até fazendo um gancho de sua resposta, como que você vê o evoluir disso? Você tem visto com esperança? Você acha que a gente está conseguindo conectar mais o Brasil profundo em todas as suas áreas, com, sei lá, com as conexões da internet, com as bienais acontecendo, vários eventos agora multiplicados? Você acha que a gente está caminhando, não? Cara, assim, eu acho que, falando do Nordeste, eu acho que a gente nunca teve, basicamente na literatura, acho que a gente sempre teve nomes muito fortes, né? Então, nós sempre tivemos autores nordestinos muito conhecidos no Brasil como um todo, e acho que o mais difícil é a gente se sentir mesmo, né, aqui lido pelo Brasil como um todo, assim. É, não acho que a gente está muito bem nessa representação, não. Acho que se a gente pensar em Centro-Oeste e Norte, se lê muito pouco autores do Norte. Em bienais também o acesso é completamente diferente. Então, eu vou agora para a Bienal de Pernambuco, né? A gente não vê a mesma atenção da mídia, assim como a Bienal que o Ceará também não teve. É claro, obviamente, né, são outros mercados, o mercado é bem menor, mas por parte das editoras também a gente não vê essa atenção, sabe? E aí tem a ver também com vontade de desenvolver o mercado. Então, há um mercado muito grande aqui. Assim como há um mercado muito grande no Norte, assim como há um mercado muito grande no Centro-Oeste. É, então, eu diria que o desafio ainda é muito difícil, tudo que os autores precisam fazer, mas não só os autores, eu falo em termos de leitores também. Leitores se sentem muito distantes aqui, muitas vezes. Então, é até difícil, sim. Você organiza um clube de leitura, tem a internet, né? A internet para fazer aquela coisa, de vez em quando convidar, mas ainda assim os eventos, aquela você se sentir parte do mercado literário de fato, aqui a gente não se sente tanto, né? Fica essa distância muitas vezes. Depois da pandemia, como as pessoas se acostumaram muito com o online, até que teve uma abertura maior, sabe? Eu acho que até também por uma necessidade do mercado editorial. Com o dólar ficou mais caro trazer autor de fora, né? Então se passou a dar mais oportunidade para os nossos autores. E os números estão aí, né? Mostrando que autor brasileiro vende demais, né? Que brasileiro gosta de ler brasileiro, embora nós tenhamos aprendido que é o contrário. Mas acho que ainda precisa de um esforço maior por parte das editoras, por parte das agências, por parte, enfim, do mercado como um todo, para integrar o Brasil. O Brasil é um continente, né? E, assim, a gente reclama muito de falta de leitor e sempre essa responsabilidade vai para as escolas, né? Sempre, cadê as escolas que não estão formando leitores? Por que as escolas não estão formando leitores, etc, etc. O mercado, para mim, também tem responsabilidade, sabe? O mercado, e óbvio, jogar a culpa que é fácil de jogar no governo, mas o mercado tem responsabilidade porque o mercado se esquece do tamanho que é o Brasil e acaba focando muito numa região extremamente pequena do Brasil, que sim, é uma região que, do ponto de vista econômico, tem uma importância enorme, mas, gente, tem leitor em todo canto desse continente que é o Brasil. Eu tava te ouvindo, Moacir, pensando sobre essa coisa do Nordeste e tal. Eu sou muito fã de um músico que é cearense, que é o Dom L, que é um rapper, né? E ele sempre traz essa questão, assim, em entrevistas, inclusive na música, e eu gosto muito, assim, acho que é muito bom de acompanhar. E de conhecer, inclusive, né? Assim, de poder acessar outros imaginários da cidade de Fortaleza, que não é só o turístico, mas que também não é só esse imaginário que é vendido, por exemplo, pela TV. Né? Mas eu queria que a gente pudesse falar de uma outra coisa, já que estamos num podcast, que é sobre essa coisa do podcast investigativo que aparece no livro. Eu achei muito legal e eu fiquei pensando que o livro podia dar, inclusive, um excelente podcast ficcional sobre o livro com um podcast investigativo. Eu sou uma grande fã de
Time também. Entendo todas as questões que você colocou ali no começo, né? Acho que tem muitos problemas, mas eu sou fã sim, né? Não vou enganar ninguém. Eu passo assim Eu muito também. tempo da minha vida ouvindo Eu e eu também. acho delicioso e é onde eu desestresso e eu acho muito bom. Então assim, podem me julgar, quem tá aí ouvindo a gente, me julguem, pode, né? Fica à vontade. Falam que é a datenização, né, das histórias pro áudio, então ok, estou nessa datinização das histórias. Mas eu achei muito legal, assim, trazer isso para um romance, né? E, inclusive, ele traz ele quase como um roteiro mesmo, né? De um podcast, tem os ruídos, os trechos, o som do gravador. E eu achei muito gostoso de ler e acompanhar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, e contasse também pra gente quais podcasts investigativos de True Crime você ouve, porque eu tô atrás de vários, então eu já quero roubar umas dicas. Eu já anoto na lista aqui também. Bom, ah, vamos lá. Primeiro, sobre a questão dos podcasts True Crime, eu não sou das pessoas que tratam os podcasts True Crime como se fosse assim, sabe? Nossa, o Apocalipse, ou o pessoal fala, é tipo o programa policial da hora do almoço, só que gourmetizado, sabe? Eu discordo profundamente disso. Eu acho que como todas... Gente, a literatura também tem problemas, né? Um livro que sai, ele pode ser criticado, a gente pode levantar discussões, especialmente mídias jornalísticas, elas geram muitas questões, sobretudo quando o jornalismo ele está ali muito próximo do entretenimento. Então, o jornalismo e o entretenimento, quanto mais eles se aproximam, ou se distanciam também, mas, enfim, a gente vive numa era que jornalismo e entretenimento são muito próximos, então é claro que vai suscitar uma série de questões, né? Então, levantar essas questões, a gente discutir, eu acho que faz bem para a mídia e para a gente também, que gosta, né? Então, eu não acho que assim, né? Não acho que o podcast True Crime é um problema, e como eu te falei, eu adoro podcast True Crime. Não sou propriamente o True Crime, assim, tipo, os que a Paula Febe grava e tal, mas às vezes até uns que são. Tem um podcast que eu gosto muito, que é o Aconteceu Comigo, que é um podcast que é do pessoal do mundo freak, e que são histórias sobrenaturais, sabe? E eu acho, só que histórias sobrenaturais contadas tanto por eles quanto por convidados, eu acho maravilhoso, assim. E tem uma pegada que, ao mesmo tempo que parece, como é que eu vou descrever assim? Tem uma energia de Fantástico dos anos 90, vocês se lembram? Assim, que, sabe, que vinha com aquelas histórias malucas, tipo o ET de Varginha, essas coisas, né? Então, aliás, o Mundo Freak tem essa energia, e eu gosto muito desse programa. É um dos meus podcasts favoritos. Mas aí você tá falando sobre a escrita, né? Eu me peguei muito pensando sobre como ia registrar o podcast, porque eu queria que ele funcionasse mesmo como uma transcrição, sabe? Que fosse uma coisa, se você estivesse ali lendo e ele funcionasse para você ouvir. E tanto que eu tive que ler em voz alta, eu o tempo todo lia em voz alta a escrita, os diálogos eu fazia eles em voz alta também para transcrevê-los. E aí é um pouco complicado porque o ritmo de um podcast é diferente de um ritmo de um livro. Então, eu meio que tinha que emular o podcast ao mesmo tempo que tinha que manter o ritmo da leitura. Então, foi muito disparado, foi o mais difícil de fazer nesse livro. Foram esses episódios de podcast, assim, a ponto de quando eu estava na metade, eu já sabia tudo que ia acontecer, mas eu estava, meu Deus, onde foi que eu me meti? Porque teve um momento ali que eu estava quase desistindo. E, gente, eu ouvi muito podcast gringo também, né? E eles são muito bem pensados, os roteiros, assim, é uma coisa realmente os podcasts do Chico, né, do Chico Felice, por exemplo, são uns roteiros muito bem elaborados. Então, você tem que pegar ali uma manha de como eles fazem, porque em geral eles têm às vezes uma ou mais histórias, então ele tem uns ganchos, né? Então, eu queria emular isso, um podcast ali, talvez não um excelente podcast true crime, mas um podcast true crime que tivesse algum sucesso e com essa tônica, né, de contar uma história, depois em- emendar em outra e manter o suspense e ali ter uma certa barriga que é para não entregar tudo, né? Isso é coisa que esses podcasts fazem quando eles estão contando uma história. Então fazer tudo isso ao mesmo tempo que segurava o caráter literário da obra e que segurava também as outras narrativas, isso foi meio desafiador mesmo. Então foi a parte mais difícil, assim. Eu ia escrevendo enquanto estava ouvindo, sei lá, Mulher da Casa Abandonada, sabe?
repassando esses podcasts de sucesso para ir pegando essas notas. Claro que acaba sendo muito diferente, né? Porque a proposta é ser diferente deles também, né? Mas eu acho que funciona mesmo em áudio, sabe, Jéssica? Inclusive, vai sair a versão, tá em produção a versão audiolivro do Aranha Movediça. E a proposta que eu passei para a galera que está produzindo é gravar os podcasts como podcast, assim, ter as pessoas que fazem cada uma das vozes, ter a moça que faz a voz principal da jornalista e ter as outras vozes ali também funcionar como podcast, assim. O livro tem outras coisas, né? Tem outras duas narrativas, uma que são diferentes, mas os episódios do podcast, que são 8 ali no livro, serem cada um gravado como podcast mesmo. Muito bom, já imagino ele em audiobook mesmo. Acho que ia funcionar muito, assim, muito mesmo. Acho que vai fazer sucesso. O seu livro ele fala, né, de violência, desejo, transgressão. Eu queria ouvir um pouco isso sobre você, assim, porque às vezes esses temas brutais, eles aparecem mais encantados, né? Ou quando a gente fala do horror, ele pode ser passado de uma forma, de uma espécie de beleza também, né? Quando você conhece os personagens a fundo, as justificativas, às vezes injustificáveis. Como que você vê essa temática na literatura? E se você eh, pensa nisso, assim, quando você está escrevendo, como que você se alimenta disso que você falou que você consome true crime, podcast true crime e tal. Como que você se alimenta para criar esses personagens não tão unidimensionais, assim? A minha escrita é muito guiada por personagens, então eu primeiro preciso encontrar os personagens para escrever, né? Embora já tenha uma ideia geral do que eu quero fazer, eu não foco tanto no roteiro a princípio, primeiro nos personagens. Cara, essa questão do horror, né, do horror estetizar a violência ou não, eu gosto de pensar o horror como um meio de tratar o mal através da monstruosidade. Monstruosidade entendida aqui como esse ato de expor mesmo, né? O monstro é aquilo que expõe, é aquilo que deixa, seja no físico, seja no comportamento, claro, um comportamento que a gente, às vezes, quer excluir, que a gente quer fingir que não existe. E esse mal não necessariamente é aquele mal que a gente está acostumado, né? O diabo e tal. Às vezes é só uma negatividade que vai contra o que a gente entende por um modelo de sociedade ideal. E assim, se o horror é um modo de tratar o mal, eu também entendo que o mal é inerentemente humano. Então, o mal está no nosso comportamento, o mal está no nosso dia a dia, nós praticamos o mal assim como nós praticamos o bem. Então, no final das contas, mesmo quando tem elementos sobrenaturais, mesmo quando tem essa coisa que sai do normal, esse maravilhoso, esse mágico, no final das contas, o horror está presente mesmo nas ações mais banais das pessoas, né? Nos desejos mais banais e nos segredos mais brutais. Então, no final das contas, são personagens humanos, incrivelmente humanos, que fazem a história acontecer. E por mais que tenha encantarias, tenha, sei lá, criaturas que fogem à realidade, acaba sendo aquilo que é mais humano, que mais nos choca, mais nos horroriza e ao mesmo tempo mais nos atrai. Ô, Moacir, eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre o título do livro, porque eu fiquei muito curiosa, né? Eu acho que tem uma teia, né? Eu falei na apresentação, acho que a personagem, que é a jornalista, né? Ela entra numa teia aí dos demais personagens. Mas eu entendi que a aranha também é uma gíria para droga, que eu tô passando meu atestado de sudestina e de pessoa fora do PAN, porque eu não conheço. Então fiquem com esse atestado, mas eu fiquei curiosa e eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse título, porque ele também brinca, né, ali com areia movediça, e tem uma coisa, né, da areia, da poeira, que tá muito presente ali no livro também, então eu queria te ouvir um pouquinho. Assim, o título Aranha Movediça, ele vem de uma música, uma canção que eu compus para uma outra história que eu estava fazendo, um conto, inclusive, que está presente no Pequenas Hemorragias, chama O Último Disco de Wendy O. Williams, e nesse conto há uma banda, e aí eu, como queria me sentir a personalidade das personagens, eu escrevi uma música que a vocalista teria produzido, né? E essa música tem um trechinho em que ela grita Aranha Movediça. E aí,
quando eu estava nas primeiras ideias do livro e tal, uma das personagens, a Maca, ela é inspirada, entre outras pessoas, ela é muito fruto de duas amigas minhas, assim, a inspiração, mas também numa personagem real aqui de Fortaleza, que é a Flor, a Flor Fontinelli, que viveu aí nos anos 80 e tal, e ela vendia Artane, que é uma droga, né? É um psicotrópico e que é conhecido como aranha. E aí eu coloquei para Maca, essa personagem, vender também. Então, é, ela vende também aranha. E aí, nossa, com a música, tinha tudo a ver com ela. Então, meio que a personagem também escreveu essa música. Então, meio que ficou as duas coisas juntas, né? Serviu para isso. Mas, no final das contas, o livro ele se organiza meio que como uma aranha, como se tivesse prestes a dar o bote, mas que convida também para, ao invés de você ficar preso, né? Você vai afundando, né? As personagens, elas afundam todas na história, né? Ao invés de ficarem lá paradas. Então, funcionou de um ponto de vista tanto metafórico quanto com essa questão aí da droga, né? Que era uma droga bem comum aí nos anos 80, aqui em Fortaleza, até porque certas drogas eram mais difíceis, né, de circularem por aqui, mas juntou tudo, assim. Foi uma coincidência feliz, porque eu já tinha escrito essa música que não tinha nada a ver, nem com Artane, nem com, sabe, não tinha nada a ver com nada, era só um momentozinho. A música está presente no livro, inclusive, eu coloquei ela com pequenas alterações para funcionar melhor com o contexto. Mas eu já tinha tido a sorte de encontrar esse título, e tinha ficado muito na minha cabeça esse Aranha Movediça, sabe? Então, quando eu fui escrever o livro, eu já estava pensando em fazer algo parecido, e aí foi essa coincidência feliz de tudo se juntar. Título é assim, você é escritor, você sabe, né? O título cai no nosso colo. A gente raramente consegue produzir, né? Então, ele caiu, assim, para mim. Eu queria te perguntar uma outra coisa, que é sobre a figura da moça, que aparece no livro, nas partes de. é, Ai, gente, me fugiu o termo agora, de realismo mágico, e que eu fiquei tentando entender, assim, né, tentando linkar com outras histórias de horror e tudo mais, né? Essa figura, né, dessa mulher que é misteriosa, que é meio bicho, que é meio mulher, que atravessa gerações, que tem uma coisa ligada muito ancestralmente, né, com os demais personagens e tudo mais, mas que, por exemplo, em culturas como Candomblé, como Umbanda, sempre é uma pombogira, né, sempre essa moça, essa cigana, e em algumas partes ali ela é mencionada também, né, como cigana, então é sempre essa moça que vem, né, e que tá ali, que é de passagem, mas que causa algum tipo de rebuliço e tudo mais. Eu queria saber um pouco mais sobre essa inspiração, assim, e se ela tá presente, assim, se é alguma lenda que por acaso é regional, né, enfim, de onde surge essa personagem. Ela é muito bem construída, né, eu gosto muito das passagens da personagem, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre ela. Tem várias lendas que se entrelaçam, assim, tem a lenda da Sussuarana, né, que é a mulher que é amaldiçoada a se tornar aliás, Sussuarana não, desculpa, da Rasga-Mortalha, que é uma coruja, né, que é a mulher que é amaldiçoada a se tornar uma Rasga-Mortalha, e aí de vez em quando ela se torna mulher de novo para procurar o seu amado. É uma lenda aqui de Ceará. Tinha uma lenda que o meu avô costumava contar, mas que aí já é mais ali para a região do Aracati, que ele dizia que uma onça, a Sussuarana, né, chegava para roubar as crianças pequenas. Não sei se era invenção do meu avô para fazer medo para a gente, mas que ele dizia que a mulher ela teria perdido os filhos e aí ia atrás dos filhos dos outros na forma de onça e pegava, né? É, exatamente, Jéssica. A Rasga-Mortalha no norte é a Matita Pereira, exatamente. Aqui a gente é com a Rasga-Mortalha, que aqui, inclusive, tem várias lendas envolvendo a Rasga-Mortalha, né? A Rasga-Mortalha passar por cima piando à meia-noite é porque vai morrer alguém da família, inclusive. O nome Moça Caetana, ele vem do Ariano Suassuna, grande autor Ariano Suassuna. Ele conta que alguém falou para ele que a morte assumia a forma de onça e era a moça onça, né? Fica aí próximo. Então é como se fosse a Moça Caetana do Ariano Suassuna, é como se fosse uma representação da morte.
eu misturei tudo isso com muita coisa, assim. Tem um pouquinho de todas essas lendas, tem um pouquinho de vampirismo também, tem um pouquinho de Carmila, tem um pouquinho do Ariano Suassuna, do Moreira Campos, que eu já citei aqui. Então tem várias influências distintas, assim, de várias lendas do sertão e dessas histórias que meu avô contava, e, sobretudo, influências literárias, assim. Eu diria que tanto o Ariano Suassuna quanto quem conhece o Moreira Campos, quem conhece o Pedro Salgueiro também, eu estou aqui, a Natécia Campos, vai identificar essas influências dentro dessa construção da moça. E também quem gosta de Carmila, né, do Sheridan Le Fanu, também está presente um pouquinho sobretudo na relação entre ela e a outra personagem, que é a Josefa, que é o ponto de vista de quem narra esses trechos. Que aí se passam no século XVIII, que é o período em que tinha essa família extremamente poderosa dominando o sertão cearense, o sertão colonial, que era os Feitosa. Muito bom. Eu tenho certeza que quem está ouvindo está curioso para ler esse livro, viu, Moacir? Eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco os bastidores dele. Queria que você passasse o serviço para a gente, onde que você vai lançar, como o pessoal te encontra, como o pessoal encontra o livro. Bom, o livro está à venda no site da Editora Moinhos, também na Amazon, nas livrarias. Então, você também pode falar comigo, né? Que eu tenho algumas edições. Eu vou estar no stand dos autores independentes dos autores independentes do Ceará. O pessoal fez uma caravana aqui no Ceará para ir para Pernambuco, em Recife. E eu estarei lá do dia 8 ao dia 12. Vou fazer o lançamento no dia 10, lá no próprio stand, lá na Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Também farei um lançamento aqui em Fortaleza no dia 24. Em São Paulo, em novembro, ainda não sei exatamente quando vai rolar. E eu também, agora, né, finalmente eu tomei coragem e fiz um punkzine, que é das minhas personagens aí, que eram punks, eles escreviam zines, então eu produzia aqui os zines deles. Então quem tiver lá na Bienal e quiser falar comigo e comprar um livro, ganha um zine aí produzido pelo Jota e pela Maca de brinde, para quem se lembra aí da época das fanzines e das punkzines, que foi uma época muito boa. Muito bom. Vamos fazer um na sua estante, então, para a gente encerrar esse papo. Moacir, a gente tem um quadro na sua estante, onde a gente pergunta para o nosso convidado o que está lendo, o que indica para ler, o que tem na sua estante hoje. Ai, cara, agora eu tô lendo só livro acadêmico. Deixa eu pensar no último livro. Deixa eu pensar aqui no último livro. Pronto, esse é bom. Eu tô lendo agora, tô terminando agora Sangue Raro, de Lucas Santana, autor pernambucano, que estará lá aliás, que já está lá na Bienal. E é um livro muito bom também para quem gosta de horror. Aliás, Lucas escreve horror como ninguém, horror queer. Então é uma pegada aí que também faz muita falta na literatura brasileira. Então é um livro muito maravilhoso que eu tô lendo devagar porque está disputando com as leituras do doutorado. Então é muita coisa que minha orientadora fica passando todo dia, então acaba que a ficção fica, né, apertadinha. Mas tô terminando e é um livro magnífico, super indico. Muito bom, fica aí de dica. Que legal, eu já tô curiosa, já tô curiosíssima para ler aqui, já tô botando aqui no meu carrinho, porque tem uma capa belíssima, já tô Linda. curiosa para ler esse livro dele. Muito legal. E você, Tadeu, o que você tá lendo? Eu relendo um livro, porque eu li um livro há muito tempo atrás e a minha companheira, Ana, leu um livro muito empolgada da Socorro Racioli, A Cabeça do Santo, que eu já tinha lido há uns 10 anos. E eu fiquei com muita vontade de ler, porque eu esqueci completamente a história. Acontece isso, né? Eu esqueço muito depois de uns anos de leitura. Então eu tô tendo uma ótima primeira, segunda experiência com o livro. A Socorro também, que é uma simpatia, excelente escritora. E a Ana me contaminou aqui. Ela fez tanta propaganda, gostou tanto do livro que eu comecei a reler ele. E aí fica... Livro magnífico, baseado numa história real daqui. Pois é. Essa Cabeça do Santo existe mesmo na cidade de Caridade. Socorro Racioli incrível, e que também é essa autora aí do realismo mágico brasileiro, que é incrível. Inclusive, depois eu quero saber mais da sua pesquisa, Moacir, que eu fiquei curiosa, porque esse horror latino me interessa muito, assim. Eu tava até falando pro Tadeu, um pouquinho antes, sobre a Moinhos, que publica muito, né, esse tipo de literatura, e que eu gosto muito de acompanhar. Então, fico curiosa com isso. Vou deixar minha dica, aproveitando, né? Já que ninguém me perguntou, mas eu vou deixar.
que é o livro O Assovio da Matinta Pereira, do Preto Michel, já que a gente falou dela aqui. O Preto Michel é um autor de Belém, no Pará, e é um cara que eu conheço já há bastante tempo, do hip hop, e ele tem uma editora própria, e eu encontrei ele na Feira do Livro Periférico em São Paulo, e aí eu comprei esse livro dele. E ele tem um trabalho de resgate, né, desses contos folclóricos e dessa aproximação, né, desse folclore com a periferia contemporânea. E eu acho um trabalho bem rico, assim, bem interessante. Então, eu que gosto, né, dessas lendas também, assim como eu gosto, né, de crimes reais, eu gosto dessas lendas e de casos bizarros. Então, ele traz esse livro da Matinta Pereira, reconta essa lenda nesse livro. É um livreto, é um livro fininho, mas é bem legal. Então, vou deixar essa dica, já que a gente está tentando expandir aqui os horizontes para ler outros autores fora do eixo, né? Rio, São Paulo e Minas. Então, vou deixar essa sugestão. Muito bom. Moacir, quero te agradecer enormemente. Foi muito bacana te ouvir. Fiquei muito feliz de conhecer a sua literatura. Eu desejo de coração que chegue em vários cantos do Brasil. É uma literatura que merece. Seu livro é ótimo, sua história é muito boa. E seja bem-vindo sempre ao Rabisco. Sempre que tiver coisa nova, pode voltar que a casa é sua. Também adorei. Obrigada. Obrigado, Jéssica. Obrigadão, gente. Beijo, Obrigado, gente. Foi muito bom. Semana que vem Já. a gente volta então com o Leonardo Piana falando sobre o seu livro de poesia que venceu o prêmio Sesc na categoria Poesia. É isso. Um beijo a todos, bom dia, boa Beijo. tarde, boa noite. Beijo. Beijo. Beijo.